Unidos estão noticiando tanto que noticiariam normalmente? Estão bastante. É porque agora parece que não, por causa que ainda tem uma coisa maior acontecendo, que são as eleições, né? Mas, né, Harris versus Trump. Então o foco tá nisso, como estaria, mas a segunda grande história é o do Diddy, mas é porque pra gente agora, que eu acho que inflamou muito no Brasil, apesar da gente até meio que ouvindo isso desde o começo do ano, mas lá desde o começo do ano eles já estão falando disso, tem desde tempo. Porque a casa dele foi desde a Cassie, na real. Desde a Cassie. E agora foi estabelecido também, foi estabelecida a ordem de silêncio, né? O sigilo total ali das investigações, se vazar qualquer coisa, e agora vai ter menos informações ainda, eu acho. É porque agora vão chegar realmente no julgamento dele, já vai ser em maio, né? Vai ser bem rápido, né? Vai! Gente, esse julgamento, tá falando do Menendez Brothers, 6 anos. Sim. Demora muito. Demora muito, é porque eles, gente, tipo, você tá falando de uma vida, bem ou mal. Tipo, a lei sempre tem que pensar também. O réu, se ele for julgado, é 30, 40, às vezes é perpétuo. Tem pena de morte nos Estados Unidos. O R. Kelly, ele foi indiciado em 2019, a sentença veio só em 2021. Tipo, quase 3 anos depois, se for olhar tudo. Isso, porque ele já enfrenta problemas na lei com esse tipo de crime desde 2001, 2002, eu acho. E 2002 teve 6 anos de julgamento, ele foi absolvido só em 2008. Então, tipo, essas coisas demoram anos, né? Sim. Do Diddy até muito rápido. Eu acho que por causa também do... Eu acho também que é por causa da pressão que tá em vários países noticiando, né? Não só nos Estados Unidos. E quais teorias vocês acham que acaba ali exagerando? Passando assim do normal. Gente, que o Diddy fez tudo, que tudo é culpa do Diddy. Dos túneis, Gente, os dos túneis. A galera, tipo assim, pessoas já vieram falar, desmentir as histórias dos túneis, que não tem nada disso. Tipo, portais já falaram que é fake news. Sei lá. Qual? Tem as dos túneis, tem... Me ajudei que eu tô... Cada hora o túnel vai pra um lugar diferente, vai pra mansão Playboy, vai pra casa do Michael Jackson. Vieram perguntar pra mim se não ia pra casa da Anitta. Que a Anitta tava no Freak Off. Um pouco mais longe. Que o Diddy matou o Michael Jackson, eu não acho que foi ele. Ele não é o único monstro. Eu acho que tem mais a ver com o Sony, Tommy Motola. O que eu acho, só que eu acho que esse povo é tudo brother. Então eu acho que eles podem ficar se ligando, falando assim, miga, pedindo conselhos. Assim, perguntando pra um amigo. Se você fosse matar o Michael Jackson, como é que você faria? Não tô falando o que eu vou fazer, eu tô perguntando pra um amigo. É tipo isso, eu sinto que é mais isso, assim, essas coisas que a galera já tá. Agora, será que ele matou todas as pessoas? Eu já acho que é demais. Tem outras pessoas ruins, infelizmente. Infelizmente, todos são amigos. Todos são. Agora, falando um pouco da morte do Liam Payne, queria falar com vocês sobre isso. Eu vi que vocês fizeram um vídeo citando o... Simon Cowell. O que vocês acham que acontecia ali antes de tudo culminar na morte de Liam Payne? Nossa, muitas coisas. É porque, assim, o One Direction foi uma banda que foi originada, uma boy band do X Factor. Que o Simon era o criador, né? O criador da banda. E ele que agenciou também o One Direction nos 5 anos que eles ficaram como banda. E durante esses 5 anos, a gente já sabe que a rotina deles era extremamente exaustiva. Quando a gente para pra pensar, tipo, em One Direction, a gente acha que eles... Não pensa que eles duraram só 5 anos. Que eles têm Parece que é muito mais. Parece que é mais o mesmo, número de hits, o número de coisas, de sucesso, tudo. Parece que eles tiveram 15 anos de carreira. Só que eles só tiveram 5, porque todo ano era um álbum, todo ano era uma turnê mundial diferente, todo ano era um documentário, era um filme, era não sei o quê. Então eles não tinham tempo para absolutamente nada. Era uma rotina muito exaustiva que eles tinham que entrar pro estúdio, gravar um álbum, sair em turnê, e na turnê mesmo, já pensar, já escrever pra fazer outro álbum, tem, tipo... Voltar de um álbum pra o turnê, voltar pro álbum pra uma gravação do outro. Isso 5 anos, a gente tá falando de adolescentes entre 16 e 18 anos, eles terminaram ali, o mais velho tinha 24 anos, quando o One Direction terminou. Então, assim, eram adolescentes, jovens adultos ali que a gente tava lidando. Sim. E vocês são fãs deles? Nossa, muito. A gente só escuta o One Direction, inclusive, agora lá em casa, assim. Né? Reacendeu uma coisa, mas a gente é muito fã deles. Muito, sempre fomos. Acompanhada desde o início ali. Desde sempre. Desde o início. Eu vi o X Factor ao vivo. Caramba. Porque eu sempre fui fã, né, sim, shows, assim, sempre gostei. Quando o One Direction veio pro Brasil também, eu vim pra São Paulo pra poder ir no show. Então, a Isa é fã num nível que ela acompanha a carreira solo dos meninos, ela vai em todos os shows. Eu vou em todos os shows, assim, todos eles se vêm. Ela é muito fã mesmo. Nossa, quando você viu a notícia, então, foi bem impactante pra você, né? Eu tava trabalhando, menina, e a Natália que falou no quarto, ela... Falei, amigo, Liam morreu. Eu não entendi, o quê? Não, calma, pera. E quando a gente foi olhar as notícias, primeiro tava saindo notícias só aqui, porque como acho que a gente tá do lado também da Argentina, a gente ficou sabendo primeiro. Aí verdade. Eu acho que fica mais difícil pros portais de outros países mais longe checarem rápido, tanto aí quanto a gente. Demorou alguns minutos ainda pra galera internacional gringa começar a falar sobre isso. Aí veio a Variety, aí veio a Billboard, eu falei, é real mesmo? O que é isso? Como assim? E assim, o que o negócio é,
que matou o Liam Payne, na tecnicalidade, é o abuso de substâncias. Ele teve um surto psicótico, pulou numa sacada, teve politraumatismo no corpo e faleceu. Só que o que levou ele a abusar desse tanto de substância desde os 17 anos de idade, obviamente, foi a indústria. Ele já chegou a dizer que, tipo, na época mesmo do One Direction, ele já passava por esses problemas e que, pra até controlar os meninos ali, eles eram mantidos durante a turnê nos quartos de hotel sozinho. E aí ele era um adolescente e o que ele fazia? Um adolescente vai fazer sozinho num quarto? Tem um minibar e ele vai beber. E então, foi ali que começou também com uma forma de escape. Sozinho? É porque como eles não... Tipo, se eles tinham medo dos meninos entrar em escândalo, sair com a fã, ser fotografado, controlar os meninos. Eles eram adolescentes, jovens adultos. Eles eram um bando de crianças. Eles saíam do... Era também assim, chegar num lugar, não conhecer nada do lugar. Eu fico assim, gente, como é muito triste a vida de uma pessoa que tá em turnê. Porque você viaja o mundo, mas você não conhece nada. Você sempre fica vendo tudo do quarto do hotel. Então você tá lá no lugar... Mas você tá preso no quarto de hotel porque você sai é mil paparazzi, se você sai é problema, se você sai é muita coisa, às vezes até a segurança física do cantor, porque já tá todo mundo esperando ele na cidade, então a gente até entende que tem que haver essa precaução. Só que aí é isso, os meninos já saíam da turnê direto pra uma van, direto pro quarto, pra daqui a 2 dias tá em outro lugar. Então ele era uma vida muito solitária, era uma vida muito sozinha, era uma vida muito... Eles eram muito cobrados em questão de, tipo assim, quando chegou ali a partir do 3º álbum deles, assim, eles já começaram a ter dedo nas composições das músicas, nas produções e tal, e eles eram muito cobrados em, tipo, manter ali a identidade do One Direction nas produções, ou seja, às vezes, por exemplo, o Zayn já chegou a dizer que ele escreveu algumas músicas, mas nenhuma delas foi aceita porque o estilo dele era um pouco diferente da banda. E o Liam e o Louis, principalmente, eles eram os que mais estavam envolvidos nessa questão de produção por trás do One Direction. Então, eles, principalmente, eles tinham muita pressão de, tipo assim, 2 semanas pra fazer um álbum, termina, vai. Aí não aceita essa música, aí não aceita outra. E a liberdade criativa deles era muito tolhida e podada, porque tinha que ter a cara ali. E eles eram meninos muito jovens, então eles também estavam criando a própria personalidade, a própria identidade. Isso tudo virou uma confusão muito grande na cabeça dele. O próprio Liam já chegou a dizer em entrevistas, em podcasts, que isso foi uma coisa que levou ele a esses vícios. Que ele... E aí o Simon Cowell agora, não tem nem 2 anos, fez uma entrevista falando que, tipo assim, sabendo que o Liam já foi pra reabilitação várias vezes. Tem meses, né? Tem meses, né? Reabilitação várias vezes, sempre teve problema com droga. O Zayn teve muitos problemas também com abuso, ansiedade, transtorno alimentar, remédio. E ele falou assim que o maior arrependimento da carreira dele foi não ter ficado com os direitos do nome da banda. É o único arrependimento que ele tem. Que ele, se ele tivesse o direito ao... Ele teria ganhado mais dinheiro. Ele teria feito animações, teria feito outras coisas. Hologramas, animações, teria ganhado mais dinheiro. Que agora o dinheiro foi com os meninos. Que merda. Eles têm o nome, eles que controlam as coisas. Então, a única... Você tá vendo aí esse que é um nível de ser humano que esse povo da indústria é. O único arrependimento que ele tem foi a única vez que ele foi, tipo assim, decente, que é dar um nome One Direction pro One Direction. Você acredita? Nossa, deixar eles terem um nome. Tipo, e na questão do transtorno alimentar do Zayn também, só dando mais profundidade, contexto, né? O Zayn já chegou a dizer, né, na biografia, em entrevistas que ele teve, que, tipo assim, esse transtorno veio muito da falta de controle que ele tinha da própria vida. Que ele tinha pouquíssimas coisas na vida que ele podia controlar. Ele não podia ter barba, porque ele falava, tipo assim, falavam que ele parecia muito mais velho que os meninos se ele deixasse uma barba crescer. Aí não é a demografia, não vai gostar de você. Então ele não tinha controle de absolutamente nada sobre a vida dele. A única coisa que ele tinha controle era o que ele ia comer ou não. Então às vezes ele escolhia não comer, porque era a única coisa que ele tinha controle da vida dele. Nossa, de tão perturbador que era o nível de controle que eles tinham em cima da vida deles. Obviamente, o Simon Cowell, assim, tem vários exposes dele de pessoas que eram staffs dos programas que ele trabalhava. American Idol, X Factor. Que ele era um cara tirano, que ele era um cara folgado. E que ele maltratava os competidores. E que a staff era mal treinada também, que maltratava os outros competidores. Então, assim, muitas pessoas já falaram contra o Simon Cowell, entendeu? Pessoas, artistas assinados da Psycho, que era a empresa dele, falavam que, tipo, eles foram explorados, que eles foram abusados em questão do, tipo, eles fizeram muito dinheiro pra empresa e eles não viram nada. As meninas do Little Mix já falaram mal dele. As meninas do Fifth Harmony já falaram mal. A Cher Lloyd já falou mal. Eu acompanhei, assim, um pouco. Principalmente a Camila Cabello, que é a minha preferida. Lendária. E todos eles têm essas questões. Eu vi uma das meninas que participou na época do Fifth Harmony, se não me engano foi da época do Fifth Harmony. Ela veio a público também falar, uma loirinha, sobre isso, que as audições era muito cansativo, que eles ficavam no sol. Será que é a Bea Miller? Pode ser a Bea Miller. Lourinha, assim, tô pensando, acho que é. Eu não me recordo exatamente o nome dela. Mas o Simon, ele sempre teve um jeito meio... Mean Girl, né? Meio Regina George, assim. Meio escrotão, assim, né? Na forma Era o branding dele, porque geralmente esses caras que... esse tipo de jurado mais dificinho faz sucesso. O de Gordon Ramsay, o Jacan aqui no Brasil. É mais normal, até pode ser visto como um personagem. Sim. Só que
Uma coisa é ser a personagem ali que você criou pro seu branding no reality show. Outra coisa é você ser assim na vida real. Exatamente. Colocar as pessoas em uma situação de abuso. E o L.A. Reid também tá sempre ali perto dele, né? O L.A. Reid, inclusive, era um dos donos da LaFace Records, junto com o Clive Davis, que explorou do TLC, né? Ele é o cara que descobriu o Usher, jogou o Usher na mão do Diddy. É outro que é o todo mundo ligado, ele esteve envolvido também na carreira do Justin Bieber? Sim. Teve? Sim. Uhum. Ele era um dos executivos que moldou a carreira do Justin Bieber. Exato. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado, galera. Tá tudo interligado. E a questão do Liam Payne, ele tava numa briga ali com a namorada dele também, né? Eles terminaram, isso pode ter também abalado. Na verdade, com a ex, né? A atual, eles estavam tava tranquilo, assim, eles estavam juntos, não tinha rolado nada. Ela até tava com ele lá, depois ela foi embora antes. Acho que uns 3 dias antes. Provavelmente teve alguma briga feia ali. Alguma coisa aconteceu. A gente não tinha sabe, até umas garotas de programa no quarto dele no dia que ele faleceu. Isso eu não tinha visto. Dizem que tem. Então, assim, é uma coisa bem louca, mas o que tava acontecendo, tal, de mais polêmico, era que ele teve uma namorada, acho que até 2021, uma noiva, né? Foi 2019 Maia, né? Até 2021, uma coisa assim. A Maya Henry. E depois que tudo, tipo, alguns meses atrás, a Maya lançou um livro chamado Looking Forward, que fala sobre uma menina, um relacionamento de uma menina com um astro de uma livro de ficção. Ex-boy band, de um livro de ficção. Romance, né? É um romance de uma menina com um astro de uma boy band. Pode parecer que é uma biografia. Não é uma biografia, é um livro de ficção. Que conta essa história, e aí que o personagem principal, ele era membro de uma boy band e tava enfrentando uma carreira de não muito sucesso quando se tratava da carreira solo. E aí, nesse livro, ela fala de muitos abusos e muitos abusos físicos também, e de um aborto que ela teve que fazer. E, tipo, ela foi forçada a fazer por ele, a menina do livro. Exato. Só que a galera fala, tipo, esse livro foi inspirado na vida dela. Porque, basicamente, ela tá falando de uma menina que namorou na mesma época que ela namorou o Liam, com uma pessoa que é igual a Liam, que veio de uma grande boy band e que tava meio que tendo dificuldade de se encontrar na carreira solo. A capa do livro, tipo assim, a capa do livro é um desenho que nas costas, tipo assim, você vê que o desenho do menino é muito parecido com a figura do Liam. E aí, pouco tempo também, alguns meses atrás também, ela fez alguns TikToks falando sobre isso, falando sobre muitas coisas, tipo, que ele havia feito com ela e tal, os abusos, coisas do tipo, e que ele falava, mas os fãs nunca vão acreditar em mim. Mas ele ainda, tipo, até hoje ele me manda mensagem, até hoje ele liga pra mim, ele é obsessivo, ele me persegue. E ela fazia essas acusações, estava fazendo essas acusações até pouco tempo atrás, inclusive. Então, com o Liam. E ele estava recebendo muito hate online, então isso pode também ter trazido uma carga de... Como eu falei, ele não era santo, mas uma carga muito de pressão pra ele. E toda vez que a gente tá se sentindo pressionado, aconteceu isso com a Whitney, aconteceu isso com a Amy Winehouse. E querendo ou não, ele tava também numa vertente, tipo, ele não tava tendo tanto sucesso na carreira solo quanto ele queria, quanto ele imaginava. Ele tava preparando o lançamento de um álbum e tal, e ele, há acho que um mês atrás, ou coisa do tipo, ele foi largado, a gravadora largou a mão dele. Caramba. Ele tava sem casa, então é algo que também deve ter mexido muito com a cabeça dele. Tipo, eu tava prestes a lançar um álbum, eu tava muito animada, ele tinha lançado um single no início desse ano, né, o Teardrops, e agora ele não tinha nenhuma perspectiva, então acho que isso também foi tudo uma coisa, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que levaram ele a essa exaustão. Tudo não, você imagina, né, um menino novo, ele era bem novo, 31 anos na nossa cidade, né, em sua. E assim, ele alcançou o auge do sucesso, mais novo ainda, ele tinha quanto? Uns 20? 14, ele foi o primeiro... 14? Ele participou de uma temporada anterior ao do One Direction, do X Factor. Ele ficou conhecido antes, entendeu? Em 2008 ele participou de uma... Ele conseguiu entrar nessa primeira? Ele foi só na Judges House. Ele avançou o suficiente pra se tornar uma das carinhas do elenco, só que ele não chegou aí pros Simon falou shows pra ele, tipo assim, ao vivo, espera né? mais um pouco, treina mais um pouco, volta daqui a 2 anos. Então, quando ele voltou, ele já era a cara mais conhecida do One Direction, entendeu? Pra quem acompanhava o X Factor, todo mundo ficou tipo assim, nossa, o Liam Payne. Eu falei, gente, o Liam voltou! Exato, então ele chegou e ele deu uma audição maravilhosa, ele foi aplaudido de pé pelo Simon e tal, e nessa época ele já tinha 16 para 17 anos. Então, você imagina, ele tá ali com 16 anos. Imagina, é um milionário com 16 anos, Jesus. Gente, ainda bem que Deus não permitiu. Não dá, sempre dá merda. Sempre deu merda com todo mundo. Não vai ser diferente com você. Fique em paz. Exatamente. Não, é porque a gente não tem idade ainda. A gente não sabe quem a gente é direito. O ser humano não foi feito pra ser adorado desse nível e também ter esse nível de dinheiro. Eu concordo sempre. Eu penso muito nisso. Eu falei isso pro André esses dias. O ser humano não foi feito pra ser adorado. Não foi. Não foi. Nunca dá certo. Nunca dá certo. A pessoa sempre se perde no meio do caminho. É muito difícil, é muita pressão, é muita coisa, é energia. É difícil.
Não é fácil. Não, e você imagina assim, até pra vocês falando dos haters, às vezes é chato de olhar. Amiga, sabe o que é louco? O nível, né? Às vezes, eu falo isso por mim, a gente, tipo assim, às vezes tem lá 1.000, 2.000, 10.000 que seja, pessoas enchendo o nosso saco no Twitter. Mesmo se a gente fala, não vou ler. A energia chega até a gente fica... No dia que tá rolando um cancelamentinho chato com o nosso nome, a gente fica prostrada, a gente fica meio sem energia. Parece que toda a energia negativa que a galera tá mandando chega na gente mesmo. Imagina agora um Liam Payne, que tava de chacota na internet. Imagina o Justin Bieber, que tava de chacota 10 anos na vida dele, ele foi, o cabelinho dele é viadinho. Gente, esse povo tá vivo. A Britney. Nossa, a Britney Spears. Ela tá vivendo um milagre. Ela é um milagre. Ela bicha é um milagre. De verdade. Imagina. Não, e o nível de críticas e tudo. Você tá maluco? Eu falei, a gente tem 500 mil seguidores na internet, já é um saco. A gente já chorou por causa de cancelamento. A mão. Imagina, você ter que... Olha o que quando vocês fizeram com elas. Quando a gente era mais novinha. Olha o que vocês fizeram com Ultimamente até que não, mas quando hoje em dia foda-se. Mas quando a gente era novinha, a primeira vez que a gente foi canceladíssima na internet, a gente chorou. Nossa, mas foi no nível... Assim, eu tive um corte, eu até desabafei com o Matheus quando eu cheguei aqui outro dia. Foi essa semana, Matheus? Foi essa semana. Eu fui no podcast e eu tava meio cansada e chegou uma hora que eu já não tava mais lembrando muito os nomes, falando do caso do Diri e tal. Aí a gente passa o dia inteiro escrevendo roteiro, gravando, cansa, né? E aí fizeram esse corte e aí nos cortes o pessoal me malhando. Mas eu fiquei tão chateada que eu senti isso. Eu não consegui nem gravar nesse dia, porque eu tava com a energia lá embaixo. Porque eu fiquei vendo os comentários. Eu falei, não vou mais ver nada. Porque desse jeito eu vou acabar desistindo de fazer. Porque o nível de críticas é um negócio muito pesado. Então a gente tá falando... E as pessoas na internet, eu acho que por causa do anonimato, elas têm, assim, uma coragem de falar assim... Giovana, seu cabelo tava horroroso nesse episódio. Exatamente. Por que você não lavou? Tipo, as pessoas... Uma coisa que você nunca falaria pra pessoa pessoalmente. Nunca ela chegaria na sua cara e falaria isso. Absolutamente nunca. Mas com o anonimato que a internet permite que as pessoas tenham, elas têm coragem de falar tudo de mais atroz que tá passando pela cabeça delas. É completamente surreal.